não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Sem sombra. Agora, quando a gente fala maturidade, eu também estou querendo dizer o domínio intelectual dos fatores que plasmaram a sua vida. Da onde eu saí. Né? Que ideias que entraram na minha cabeça, da onde elas vieram. E como que eu fui desenvolvendo as minhas reações, os meus sentimentos, os meus hábitos, etc, etc. Ou, em última análise, a quem eu estou seguindo sem saber? Hã? Porque quando você segue uma pessoa porque você sabe, bom, você foi lá, ouviu o padre Paulo Ricardo, ele mandou fazer assim, você fez. Então você sabe de onde veio a ordem. Pô, hã? Mas aquilo que está disseminado na cultura, você não sabe de onde veio. E, em geral, as fontes não querem ser identificadas, elas permanecem discretas. Por quê? Elas querem que você as obedeça acreditando que você está seguindo a sua própria inclinação natural. Se o sujeito adere a uma moda, ele pensa que ele fez isso com total liberdade. Né? Então, mas como total liberdade se você não sabe nem de onde veio? Tá certo? Então, por exemplo, a história das suas ideias, das suas crenças, das suas opiniões. Eu já fiz esse teste milhares de vezes. Perguntar para um brasileiro de onde você tirou essa ideia, ele começa a argumentar em favor da ideia. Eu digo, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei a história, de onde saiu. Ele não lembra, pô. Não tem nem a menor ideia de que de algum lugar veio. Dá a impressão que tudo saiu espontaneamente do seu próprio cérebro. Então, como é que vai falar de consciência crítica e de relativismo cultural numa condição dessa? É impossível, né? Então, vamos dizer, a maturidade humana, em termos das camadas, se alcança com a camada 7. Né? E a maturidade intelectual tem que pular mais duas camadas. Primeiro, você precisa ter passado pela etapa da crise, que é exatamente esta pergunta: da onde eu saí? O que fez de mim aquilo que eu sou? Hã? Quem me influenciou sem eu saber? Da onde vieram minhas ideias, meus sentimentos, minhas atitudes, etc, etc. E julgar tudo isso criticamente. Só depois que você faz isso, você tem o que se chama personalidade intelectual. Ou seja, a partir daí, as suas ideias, suas crenças começam a ser o fator determinante da sua conduta. Só a partir daí. Então, o normal seria você ter, vamos dizer, num país do tamanho do Brasil, muitos milhares de pessoas assim, com a personalidade intelectual definida, que estão trocando ideias. O fato é que não tem, gente. O pessoal está ocupando postos de camada 9 até 10. Mas, humanamente, parar na camada 4 ou 5. Não passa daí. E isso, vamos dizer, é a grande tragédia da sociedade brasileira. São pessoas imaturas, né, que desempenham uma função social de homens maduros e responsáveis. Você vê pelas atitudes que os neguinhos tomam, pô. Né? Então, pessoas, por exemplo, é incrível, pessoas que se gabam além das suas realizações. É uma coisa incrível, 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 incrível. Isso no Brasil é a coisa mais comum. O sujeito vem com um sentimento superior, diz que está muito bem, mas o que você fez? Qual é o seu currículo? Quais são as suas obras realizadas? Nada. É? Então, tem pessoas que acham que porque elas leram um determinado livro, elas já incorporaram as virtudes do autor, como se ela não tivesse escrito. Isso aí lembra aquela
piada do padre que está fazendo exorcismo, falou para o diabo, em nome de Jesus Cristo, sai daí. O diabo, Jesus Cristo já ouviu falar, mas você quem é? É? Então, esse é o problema, né? Os negros vão com uma autoridade que é totalmente emprestada, e que eles não sabem que é emprestada, eles acreditam que eles incorporam aquilo. Né? Quando eu vejo essa gente, tipo Júlio Lemos, Caio Rossi, essa gente tudo falando, é tudo assim, falou, cadê as suas realizações? Eles sentem que eles falam em nome dos grandes autores que eles leram. Né? Eu digo, mas escuta, você ter lido um autor, é mérito dele, não é seu. Foi ele que te ensinou. Eu quero ver o que você fez, o que você escreveu, o que você ensinou. Né? Então, aí você vê um negócio da síndrome de Dunning-Kruger endêmico. E isso nós temos que vencer absolutamente. Não pode ficar assim. Né? Claro que muitas vezes você vai ter que cair do cavalo para isso. Mas é caindo do cavalo que você aprende, pô. Então, se a maturidade de um historiador fala, bom, no mínimo 40 anos. Mas você vê essas pessoas, os Júlio Lesmas e Caio Rossi estão com 40 anos já. E ainda são menininho rebelde, pô. Que acha que pode fazer carreira só fazendo fofoca, falando mal dos outros, e não precisa fazer nada. Né? Não precisa ter uma folha de realização, não precisa ter coisa nenhuma. E por que essa coisa? É claro que no Brasil existe muito esse sentimento de inferioridade, é um país de gente complexada e fracassada. Nós podemos nos livrar disso, mas não se não fizermos este trabalho, é quase uma anamnese, tá entendendo? Sabe, de onde eu saí, quais foram os fatores que me plasmaram e quem botou essas ideias na minha cabeça, quem me ensinou a ser assim, e será que eu quero mesmo ser assim ou quero ser outra coisa? Bom, as outras perguntas vão ter que ficar para a próxima, porque a explicação aqui eu achei que era urgente. Tá bom? Bom, eu repito aqui o meu apelo, eu preciso desesperadamente de uma secretária bilíngue. Não para as finalidades que a Bispa Fumacedo imagina, mas para trabalhar. Tá bom? Então até a semana que vem, muito obrigado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.